Ok. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma live especial com um tema que é de interesse de todo mundo que trabalha, que está nesse mundo corporativo. O Rodrigo Arantes, que está aqui conosco para falar sobre o Excel, vai contar para vocês muitas coisas interessantes e vocês fiquem à vontade também para fazer as perguntas durante a live ou mesmo depois que vocês queiram deixar alguma pergunta, também a gente vai procurar responder, ok? Rodrigo, super obrigada pelo convite. Obrigada assim pela gentileza de estar aqui com a gente, de estar disponível para desvendar esse assunto tão interessante. E eu queria começar então com a tua apresentação, e aí a gente começa então esse bate-papo com as perguntas e respostas, então, e para o público também que for entrando, vai perguntando, ok? Obrigada, Legal. então, Rodrigo. Boa noite, Renate. Boa noite aí, pessoal. Bem, eu sou Rodrigo Arantes. Eu me batizei aí de Guerreiro do Excel no ano de 2020, era pandemia, quando eu comecei a trabalhar aí com aulas online de Excel. Estou no mercado aí, atuando como diretor comercial atualmente de uma rede de escolas. Já atuo desde 2003, comecei trabalhando com licitações, depois atuei mais fortemente no mercado de bebidas, e aí, há 9 anos, entrei no ramo educacional. Meu irmão já era da área de educação, ele sempre me falou sobre a área de educação e sobre as possibilidades de estar atuando mais fortemente, mais efetivamente transformando vidas, né? Que educação é uma ferramenta de transformação de vidas. Mas antes eu não tinha jamais despertado esse interesse, fui atuar mais no mercado. Aí, mais há 9 anos, eu estou nesse mercado já mais empenhado em buscar matrículas para a rede privada da educação básica. Sou formado em administração pelo Cefet, sou pós-graduado em gestão empresarial e marketing pela ESPM, e em 2020 me despertou esse interesse de estar buscando aí alternativas para ajudar e contribuir de alguma forma com as pessoas, para que elas pudessem se empoderar e ganhar autonomia com a ferramenta do Excel. E aí eu comecei fazendo algumas aulas, essas aulas iniciais muito pontuais, né? A gente não tinha uma estrutura de pensar em planejamento, de programa de aulas, e aí fui aprendendo nesse processo, depois construí uma metodologia de ensino para trabalhar com os meus alunos, e aí comecei a fazer alguns cursos em empresas, algumas mentorias em Excel, e aqui estou aí desde 2020 trabalhando também, ministrando cursos, dando aulas online e algumas presenciais em empresas também com o Excel. Teu som. Teu microfone tá trancado, Renate. Isso. Muito legal. A gente se conheceu há muito pouco tempo, né, por uma necessidade minha do mercado, e é uma experiência assim que eu venho tendo há muitos anos já como consultora, né, na área de gestão da informação, e mesmo consultoria também de empresários que eu atendo no Sebrae, né, e eu vejo que todos têm planilhas e ninguém migra para banco de dados, né? Então, por isso que esse assunto, para mim, ele é muito caro, assim, porque eu tenho, assim, um questionamento meu que já vem de muito tempo, assim, puxa, mas por que as pessoas não buscam uma solução estruturada, que já possa dar outros indicadores? O que falta, né? Ou então, será que não falta nada? Será que o Excel, de fato, ele é completo ao ponto das empresas não precisarem de mais nada? Então, esse título que a gente está trazendo aqui hoje é um título que vai tentar assim desmistificar, desvendar esse mistério, né, que a gente está colocando como mistério.
E então eu te pergunto assim, para a gente começar o bate-papo, eu te pergunto isso, né? O que faz do Excel uma ferramenta assim das mais usadas nas empresas hoje? E por que as empresas, mesmo com banco de dados, acabam sempre caindo no Excel, né? Como que você vê isso e quais são os problemas que isso acaba acarretando, né? Então eu sei que é uma pergunta assim que você pode demorar uma hora para responder, né? Mas vamos tentar assim dar um foco para dar um bate-bola aí, né? Para a gente conseguir fazer várias outras perguntas também. Vamos começar por Legal, aí? vamos. Então, por que o Excel acaba sendo uma alternativa ali para as empresas? Primeiro, porque o Excel ele está em 1,5 bilhão de máquinas no mundo. Né? O Windows ele está instalado em 1,5 bilhão de máquinas no mundo. Então, invariavelmente, a máquina está com Windows e está ali com um pacote Office. Então, ela acaba sendo uma solução mais barata, uma solução mais plenamente difundida, né, em larga escala, porque está nesse volume, nessa gama de equipamentos do mundo inteiro. É uma ferramenta que, queira ou não, as pessoas elas estão meio que ambientadas, né? As pessoas já têm algum tipo de relacionamento com o Excel, mesmo que não conheçam mais profundamente a ferramenta, elas já têm alguma familiaridade. E assim, o custo é muito baixo, né? Para você implantar, para você ter o Excel ali, é mais comum e mais prático de você utilizar do que você contratar uma ferramenta mais robusta que vai te cobrar pela implantação, pela configuração, pelo número de usuários. Então, muitas das vezes, as empresas optam por utilizar o Excel como solução mais simples, rápida e de menor custo. E talvez por isso também, isso justifique de 6 em cada 10 pequenas e médias empresas, ainda no Brasil principalmente, ainda optam por utilizar a ferramenta do Excel como ferramenta de gestão de fluxo de caixa, de gestão contábil, enfim, utilizam o Excel como sua principal ferramenta de gerenciamento de processos e finanças dentro das companhias. Então, acredito que seja isso. Ele é uma ferramenta plenamente difundida, né? A gente está falando de bilhões de usuários no mundo, um custo muito baixo e a familiaridade das pessoas com a ferramenta. Que aí familiaridade não tem nada a ver de você saber utilizar profundamente, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas assim, a pessoa já conhece, já sabe mexer, o que é célula, o que é linha, o que é coluna, sabe montar uma planilha simples, ela tem familiaridade. Então, isso facilita em alguns processos de gestão das empresas e a gente consegue ali tocar alguns processos por conta disso, desde a familiaridade até o uso extremo das pessoas. Sim, e uma questão assim que me intriga muito, né? Assim que eu percebo que muita gente usa Excel sem conhecer todo o potencial dele, né? Então, assim, parece que ele é a solução para os problemas, mas na hora de você tirar uma informação, tomar uma decisão, né, e ver algum indicador, para conseguir realmente transformar o Excel numa ferramenta estratégica, muita gente morre na praia, né? Embora dê, né? Eu já vi, inclusive, né, a gente trabalhando com Excel, você mesmo, né, com dashboards, mostrando painéis, né? Quer dizer, você consegue fazer gráficos, né, coisas maravilhosas que conseguem extrair a informação. E aí, assim, eu te pergunto o seguinte: esse hábito que todo mundo tem de usar o Excel, né, e tentar fazer dele um instrumento estratégico, ao invés de usar um banco de dados, ele é de fato suficiente? Você acha que ele consegue resolver completamente as necessidades de uma empresa? Você vê uma empresa que consiga realmente trabalhar com Excel sem ter um banco de dados? Ou você acha que chega um momento, e qual seria esse momento de você precisar falar, não, espera um pouquinho, agora chega, agora para, não dá mais para ser Excel, né? Qual que é esse limite do milagre que o Excel pode, né, pode ter no seu trabalho no dia a dia? Então, na verdade, o que aconteceu com o Excel? Né? Era uma ferramenta que ela foi criada lá atrás
para substituir lá as folhas de cálculo que tinha lá na área financeira, uma série de formulários, até que isso se tornou inviável de se gerenciar e controlar. Até que um camarada chamado Dan Bricklin, ele chegou e ele desenvolveu um sistema de planilhas, que na época era um sistema chamado VisiCalc, e depois, mais à frente, ele deu origem ao Excel. E aí, qual era a ideia do Excel? Era exatamente fornecer a flexibilidade, a aumentar a capacidade de gestão das pessoas, de processos, de controles financeiros e controle de gastos e funcionar efetivamente como um banco de dados, como um sistema de gestão em planilhas. Ponto final. Desde então, o Excel ele sucedeu uma série de evoluções ano após ano, até chegar à versão que a gente utiliza atualmente no Office 365. Então, hoje, a gente consegue... o Excel ele tem uma flexibilidade tamanha que a gente consegue estruturá-lo, dar caras, dar áreas de sistema para ele. Mas aí, para a gente pensar, o que eu tenho que avaliar para entender se a minha empresa, ela de fato, ela consegue ser gerenciada ainda com Excel, ou ela precisa migrar para um outro nível. Eu posso analisar isso de uma série de formas. Por exemplo, eu preciso eu que atuo na área de vendas, por exemplo, né? Eu pensar lá atuo com um total de 20 mil, 30 mil, 50 mil leads. Eu consigo gerenciar isso no Excel? Consigo. Mas se a partir desse momento, eu, como gestor comercial, e eu preciso interagir com uma área de marketing, e aí a área de marketing ela possui demandas estratégicas de comunicação de marketing, uma estratégia de outbound, uma estratégia de inbound, identificar de onde vem aquele cliente, que tipo de ação eu vou fazer com ele. Esse tipo de maleabilidade dos dados, o Excel ele não vai me dar. Eu preciso vincular a outras ferramentas, que eu faça disparos de e-mail automático, comunicação automática, identificação de cliente. O Excel, nesse sentido, ele não vai me ajudar, porque trata-se de situações de que exigem uma robustez maior, de segurança, de flexibilidade de dados para eu poder trabalhar. Agora, eu preciso de um CRM para gerenciar uma carteira de 5, 10 mil clientes, eu não preciso de nenhuma solução automatizada, eu consigo fazer um trabalho mais pontual e aí eu consigo retornar à realidade, trazer para a realidade que eu vou utilizar no Excel. Mas assim, é complexo dizer quando a minha empresa precisa, quando a minha empresa não precisa mais do Excel ou precisa do Excel em parceria com o sistema de gestão. Eu costumo analisar isso pensando em 5 dimensões. Quais são essas dimensões? Eu preciso analisar complexidade e abrangência de dados. Eu preciso analisar segurança, eu preciso analisar suporte, eu preciso analisar facilidade de uso, colaboração e organização. Eu tenho que olhar para essas dimensões e entender em qual nível a minha empresa se encontra nesse momento. E aí vamos pensar, complexidade e abrangência de dados. Quantos dados eu tenho para poder trabalhar? Poxa, uma carteira de cliente de 100, 200 clientes, 1000 clientes? Consigo trabalhar no Excel? Que nível? Preciso de algum nível de automação? Vincular a outras ferramentas para eu poder me comunicar com esses clientes? Não. Preciso de trabalho de cadastro, preciso de um trabalho de otimização de recursos, de gerenciamento, de controle, que eu consigo fazer dentro do Excel. Ótimo. Se eu tenho um baixo nível de complexidade e baixo nível de abrangência, eu consigo seguir trabalhando no Excel. Eu tenho uma alta complexidade de dados. Rodrigo, são 10 mil clientes, uma série de variáveis envolvidas nesses clientes. Eu preciso dedicar automação ao tratamento desse processo. Ora, eu estou avançando nesse processo de tal forma onde eu preciso de um sistema de gestão, porque a gente tem que voltar lá no cerne da questão. O que é o Excel? Ele é uma estrutura, uma planilha eletrônica que me permite gerenciar e controlar e apresentar indicadores. Quando você começa a exigir do Excel mais do que ele pode te entregar ou ações que fogem do cerne do que é o Excel, já não é mais o momento do Excel. Por isso que a gente está falando aqui, complexidade.
olha, eu tenho um processo altamente complexo que eu necessito de automações, mas a minha base está toda no Excel. Opa, talvez seja o momento da sua empresa migrar a sua base de dados para um sistema de gestão que vai te permitir controlar melhor, por exemplo, que a gente estava falando aqui, a carteira de clientes. Talvez seja ideal você migrar para um CRM ou para um sistema de gestão como o TOTOS ou um SAP, enfim. E deixa eu te perguntar, nesse tópico aqui da dimensão da complexidade, quando você chega naquele momento em que você percebe que você precisa ter mais variáveis e precisa de integração com outros sistemas, precisa trabalhar com descentralização na tua empresa, com muitas equipes, aí, no caso, a migração, ela normalmente é um processo relativamente tranquilo, né? Porque eu já passei por muitos processos de migração dentro da gestão da informação, dentro de bibliotecas, dentro de arquivos, né? E sempre foi um trauma, né? Assim, por mais que você assim crie um processo, que você procure conferir, fazer validação, né? Fazer uma prova de conceito e tal, sempre foi um trauma, sempre teve aquela coisa do depara que complica tudo, né? Então, assim, pensando em termos de sair do Excel e ir para um banco de dados, é um processo que normalmente você acha que é para ser tranquilo, se você tomar todos os cuidados, ou existem riscos de você deixar crescer muito uma planilha, e aí depois, na hora que você vai querer manusear, você vai ter esse tipo de risco? Renate, eu passei por quatro grandes implantações de sistema. Uma dessas implantações foi de Excel para sistema, e 3 dessas implantações foram de sistema para sistema. A implantação mais simples que eu tive a oportunidade de participar foi justamente a que estava de Excel para sistema. Né? A gente tinha informações de dados de clientes, e CPF, e-mail, enfim. São dados super delicados, a gente precisa de mais segurança, e a gente migrou na época para um sistema de gestão. Então, o que eu preciso identificar? Primeiro, uma ferramenta de sistema que me permita fazer a tradução desses dados de um lado, o Excel, para o outro sistema, de maneira mais sofisticada possível e mais segura possível. Então, muitos dos sistemas hoje têm essa flexibilidade, oferecem esse tipo de flexibilidade para eu poder transacionar os meus dados do ponto inicial, do ponto A para o ponto B que a gente está indo. Então, às vezes você importa a sua base de dados, um formato lá CSV, você joga aquilo dentro do sistema e a gente já começa a operar. Então, os momentos que eu passei pelo Excel foram os mais simples. Em geral, a gente vai e joga para dentro de uma ferramenta do sistema através de uma importação de dados. Então, não tem muita criticidade nesse processo, não. Se o sistema não me permitir fazer esse tipo de importação de dados da maneira adequada, que me facilite essa transação dos dados, aí eu teria que fazer um cadastro manual. E aí, de novo, eu tenho um processo que ele gera um operacional para a empresa, mas ele é simples, né? Eu teria que fazer um input manual desses dados. E aí depende, a complexidade vai variar do tamanho da minha base de dados. Se tiver 100 é uma coisa, se tiver 1.000 é outra, 10.000 é outra. Normalmente assim, todo sistema, todo banco de dados tem esse recurso, né? Essa opção de você poder fazer a importação, né? Em planilha. Então, vamos falar de segurança, então, que seria a tua segunda dimensão, né? A segurança, ela, mesmo estando em rede, né? Num ambiente de rede, hoje a gente está numa situação de home office, né? O que isso complicou e como que as empresas estão lidando hoje em relação ao acesso a planilhas em Excel e em termos de acessibilidade, de alteração de dados, de versões? Como que você está vendo isso nas empresas hoje? Então, acho que a primeira questão de segurança, imagina, eu estou operando no Excel e eu sou um contador dessa empresa, né? Eu estou tratando de dados extremamente sensíveis para a organização,
E aí eu estou no sistema de home office acessando da minha casa os dados em planilha Excel, né? No sentido de que é um profissional que pode, de repente, ele se distrair, de repente, alguém que não é da organização acabar tendo acesso visual ali, os dados da empresa. Então, os funcionários hoje têm uma modalidade de contratação mais abrangente aí para trabalhar na modalidade de home office e as pessoas acessando dados sensíveis à empresa em Excel das suas casas. E aí vendo faturamento, vendo carteira de clientes, imagina, você hoje pegar a carteira de clientes de uma grande empresa, varejista ou empresa de internet, e poder eventualmente transitar isso com um pendrive ou via drive virtual. Eu acho que isso é o risco, ele está nesse tipo de acesso, que ele é muito simples e você pode acessar de qualquer lugar, você pode jogar até numa nuvem e eventualmente acessar os dados. Além disso, por exemplo, no ano passado e no começo desse ano, a gente teve duas malwares que acabaram atacando algumas planilhas de Excel. Eles se difundiram através do arquivinho exe e a pessoa, às vezes, curiosa, ela ia abrir, o malware ele se instalava dentro dos arquivos do Excel e acabava ali outras pessoas de outros lugares acessando planilhas e documentos Excel que as pessoas possuem. Então, o risco principal, se a gente for pensar, risco de segurança. De pessoas, eventualmente, uma pessoa não autorizada está acessando informações por conta de que teve um acesso ali àquela planilha de uma pessoa que está no home office, a pessoa se ausentou e deixou o arquivo aberto em um computador, e uma outra pessoa que não é da organização ter aquele acesso visual ali. E outro, eventualmente, um vírus que ataque ali, e aí você não vai ter um suporte imediato. Eu vou ligar para a Microsoft, agora eles vão resolver esse vírus. Não vai ser assim. Quando eu tenho uma empresa responsável por um sistema gerencial, a empresa ela tem recursos, ela me oferece suporte para que ela possa atuar dentro daquele vírus, ela cria backups que me permitem, eventualmente, se tiver uma perda ali momentânea, eu recupero através do backup. Eu acho que no universo, na dimensão de segurança, a questão principal é essa daí. Se eu tenho um RP, eu tenho todas as informações, eu posso ter todas as informações, dependendo da minha modalidade de contratação, ou mesmo do RP que eu possuo. Eu posso ter todas as informações criptografadas, com a mesma segurança de banco de dados online, enfim, de bancos, de grandes empresas. Eu posso ter isso dentro do meu ERP. No Excel, talvez eu não vou ter isso. Na verdade, talvez não, eu não vou ter esse tipo de tratamento. Eu tenho até como acessar online, mas eu não vou ter esse nível de criptografia que eu posso ter num sistema de gestão contratado, que eu vou ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, com backup automático de dados. Nesse tipo de ação eu não vou ter. Por outro lado, se eu for trabalhar mais ali localmente, eu também não vou ter problemas graves ali. Se estiver trabalhando numa empresa, a minha rede provavelmente ela está vigiada pela equipe de tecnologia, que tem um baita do antivírus que pode me ajudar, me socorrer. Ela faz esse backup diário ou por hora, dependendo da companhia. Então, assim, depende de como a gente vai atuar isso. Eu Como penso que muito você nesse... diz, ainda nessa questão da segurança, Uhum. a gente vê assim muitas pequenas empresas, né? Eu fico muito sensível em relação aos pequenos, porque eu trabalho muito com empresários de pequeno e médio porte, principalmente pequenos, né? Por conta do Sebrae também. Mas eu vejo assim, a maioria não tem infraestrutura, né? A maioria tem eu presa, né? Uhum. Então, assim, a gente tem vários mundos, né? Quando a gente fala em trabalhar com Excel no dia a dia, né? A gente tem empresas que é de duas pessoas e que estão ali no dia a dia da planilha e tem tem até uma empresa que eles normalmente pagam alguém da TI, mas que não é dali de dentro, né? Nesse caso, como é que você sugere, você costuma fazer ou implantar em relação às questões de segurança numa rede assim de pequeno porte? Tem algum? Claro que tem diferença, né? Eu acho que uma coisa que ajuda já bastante é você ativar dentro do próprio Excel um backup automático. Você Sim. tem como você ficar salvando seu arquivo de períodos em períodos e você, no final do dia, no final do trabalho, você fazer um backup daquele próprio arquivo. Então, esse você já te ajuda a se resguardar
de ameaças que te possam pontualmente impactar. E aí, se você tiver um bom antivírus, você vai se resguardar mais ainda. Mas assim, se você tiver ali ativado o modo de salvamento automático no teu Excel, se você se resguardar com um backup do teu Excel, se você resguardar com pontos de restauração no próprio Windows, se você estiver utilizando o Windows, isso já vai te resguardar ali localmente, entendeu? Obviamente, às vezes, grandes empresas têm lá 100, 200 mil funcionários trabalhando dentro de uma rede ali corporativa. Se eu tiver um bom antivírus ali, por mais que ele me ataque, já aconteceu isso comigo. A gente estava numa rede e, pum, daqui a pouco caíram, os arquivos todos congelaram. E aí a gente foi ver, cara, o que aconteceu? Aí na tua máquina aconteceu também? Eu estava usando outro sistema e congelou. E na minha também congelou. E congelou o sistema de toda a empresa. A gente foi ver, tinha tido um ataque lá, um hacker doido lá. E aí travou tudo, da rede inteira da empresa. A gente falou, e agora, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Aí a empresa ela fazia o backup por hora da empresa, dos arquivos. Aí, obviamente, naquele momento ali a gente precisou sair dos arquivos, o pessoal de TI deu uma trabalhada ali durante algumas horas, daqui a pouco a gente resguardou todos os dados, ninguém perdeu, o último salvamento todo mundo tinha ali, ninguém perdeu informação nenhuma. Assim, aí você vai ter uma solução, você tem uma empresa grande, você vai ter mega soluções, porque a tendência de você sofrer um baita do ataque é plenamente possível. Agora, você uma empresa ali pequena, mais local, você vai abrir arquivos muito específicos, porque o que acontece? Tem uma grande empresa. Aí a empresa aí tem uma discussão se eu posso utilizar sites durante o expediente ou não. E aí tem empresa que libera, mais liberal com relação a isso. Hoje, geralmente, as empresas têm uma política bem criteriosa com relação a isso. Mas, às vezes, tem um camarada lá desavisado que, em vez de ir trabalhar, ele vai fazer outra coisa. Aí o cara vai, acessa um site proibido e começa a clicar em arquivo executável. É possível que você acabe sofrendo um ataque desse. Na época que a gente sofreu isso numa empresa onde eu atuei, foi exatamente isso. O cara foi lá desavisado e vou entrar nesse site aqui. Aí saiu clicando, clica aqui, clica ali, pronto. Daqui a pouco a rede parou. Obviamente, depois a empresa teve que ajustar e adequar a política para evitar esse tipo de coisa. Diante de um acidente não posso nem dizer que é acidente, uma irresponsabilidade de um profissional que usou o computador da empresa para fazer o que não devia. E aí a gente teve esse problema. Mas na empresa local ali, os profissionais, imagina, pensando em 2 gestores de uma empresa, de um negócio menor, ou de 10 funcionários, 15 funcionários, você conseguir gerenciar e acompanhar essas pessoas e fiscalizar o que elas estão utilizando é muito mais simples. Então, não tem muito risco de você é atacado por um baita de um hacker. Assim, não vou sofrer com esse tipo de problema. Bacana. E no caso, vamos seguindo aqui nas dimensões, né? Então, no caso, nós estamos indo para a terceira dimensão. Você falou da complexidade, abrangência, segurança, e você citou também o suporte, né? Que você já falou um pouquinho também do suporte nessa resposta agora. Isso. Mas tem mais alguma questão que você acha que seria interessante comentar? E aí, quando fala essa questão de suporte, é importante observar o seguinte: não significa que a Microsoft ela não vai te dar suporte se você tiver algum problema pontual ali. Quando você tem o Excel, né, em geral, deve ser assim, embora a gente saiba que, eventualmente, há pessoas que utilizem cópias que não são as registradas, mas, em tese, vou partir do princípio que as pessoas todas usam cópias registradas. Você vai ter ali o acesso à Microsoft. Obviamente, ele não vai te dar acesso à resposta instantânea, mas você vai lá entrar na opção de ajuda, vai identificar ali se tem a sua dúvida, se não tiver, você pode reportar determinada questão à Microsoft para eles passar por um crivo lá de avaliação deles. E eles vão te dar um retorno, mas assim, eles não vão te dar um retorno tão prático como uma empresa, que vai estar ali contigo, que você contratou o sistema dela e que vai te permitir esse acesso direto para você corrigir alguma anomalia ou mesmo executar algum tipo de personalização que o teu negócio, o teu processo exija. Não significa que o Excel ele não te permita personalizar. O Excel ele é até muito flexível. Só que você não vai ter um suporte da Microsoft onde você vai e diga para ele, olha, eu preciso desse botão, fique assim. Ele vai te oferecer uma série de recursos de como você fazer aquilo você mesmo.
Mas ele não vai ter alguém que vai falar, olha só, peraí, no dia tal, me dá 24 horas para eu poder adequar isso para você. Então, assim, o conhecimento ele é muito abrangente sobre Excel. Na verdade, você vai em qualquer Google aí, busque as fontes sempre fidedignas, o que você de confiança para você não cair em nenhuma enrascada. Inclusive, já vou fazer uma propaganda, entra lá no YouTube, coloca lá Guerreiro do Excel, que você vai ter um conteúdo muito bacana de confiança para você não... Porque às vezes o cara entra, vou aprender Excel, pum, e não sabe nem por onde começar, ou às vezes entra, faz isso aqui no Excel que vai ficar uma maravilha. Pô, fez o negócio e não está funcionando, travou, o que eu faço? Então procure as fontes fidedignas que você vai conseguir tornar o seu Excel mais flexível, mais personalizado. Mas se você depender da Microsoft, eu quero que a Microsoft mexa aqui, ela não vai fazer isso. Agora, uma empresa que você contrata, que você paga ali os profissionais, eles vão lá personalizar, adequar, adaptar. E, inclusive, tem uma ponta importante. Hoje em dia, dependendo da ferramenta que você contratar, as ferramentas, e em específico, até as ferramentas mais robustas, muitas das vezes você vai gastar muito dinheiro e talvez você nem consiga um nível de personalização que você quer. Eu quero que esse botão fique amarelinho e Com esse certeza. formulário eu clique. E a empresa fala assim: não faço isso. Com certeza. Eu já vi ferramentas robustas muito caras, assim, pagas licenças pagas em dólar e cuja busca é paupérrima, sabe? Então você não conseguia, você a busca o sistema não indexava todos os campos, então você não conseguia na busca recuperar as informações necessárias, né? E a licença da ferramenta, tipo ferramentas de BI mesmo, sabe? Então eu sinto assim que muitos sistemas não investem muito na ferramenta de busca das suas plataformas, né? Na realidade, Renato, o que eles fazem? Eles investem e aí começam a vender aquilo ali em larga escala e tentam adequar na medida do porque eles chamam de possível a ferramenta para vender para todo mundo. E aí, um cliente menor, às vezes, sinaliza para ele, poxa, eu queria mudar isso daqui. Eu não faço isso. E a resposta é, não faço isso porque hoje você não me paga para isso. Hoje eu não quero te entregar isso daí. Porque todo mundo compra essa solução assim, por que eu vou mudar para você? Entendeu? Hoje, assim, as empresas de tecnologia mais recentes, elas estão cada vez mais ganhando espaço no mercado por conta dessa flexibilidade que elas têm oferecido para as empresas atuais. Ela fala assim, cara, você que vai escolher como eu vou montar o sistema para você. E aí, por que esses caras não querem, muitas das vezes? Fala, pô, eu estou ganhando dinheiro aqui com essa ferramenta, uma baita de uma robustez aqui, eu não vou adequar mais ninguém, porque eu vou ter que mexer e vai deixar de ser funcional para outro, vou ter que fazer uma série de adequações, e aí as empresas que estão tomando espaço agora, o que elas querem fazer? Não, eu personalizo para você o desenho para você, obviamente eles vão cobrar por isso, mas eles não vão te deixar de dar a solução, vou te dar a solução, mas essa solução tem um preço. E aí, não vou falar nome para não dar fazer propaganda para elas, mas assim, as grandes empresas, elas têm que ficar um pouco mais atentas com isso daí, porque de tanto elas se recusarem a se adequar à necessidade do cliente, elas estão perdendo espaço para outras ferramentas que aí sim atendem essa flexibilidade melhor. Porque aquela questão do cliente tem sempre razão. Principalmente quando ele está indo comprar uma solução de tecnologia e procura uma empresa de tecnologia. Se a empresa não oferece, ela vai ficar fora. Sim. Vamos lá, então, para a dimensão da facilidade, né? Que é um aspecto super, super importante, porque, por mais popular que o Excel seja, a gente ainda, eu pelo menos, né, tenho uma experiência que eu ainda vejo pessoas usando o celular, o Excel, sem conhecer nem as regras básicas de você colocar na célula um único dado. Né? Então, eu vejo assim, células com tudo misturado. Então, assim, tem essa questão da facilidade, mas tem a questão da ignorância mesmo, né? No uso da ferramenta, né? Eu tinha um chefe que ele dizia para mim que o Excel aceita tudo, né? Principalmente quando a gente falava de meta, ele falou, não, bota qualquer coisa no Excel, que o Excel aceita tudo. Depois a gente corre atrás. Mas essa é a grande realidade. O que você está falando é o seguinte,
O Excel, ele é convidativo a qualquer pessoa. Então, independente se ela é um baita do operador ou se ele é um cara que ele não utiliza tão bem a ferramenta, ela vai aceitar as informações e a pessoa vai conseguir minimamente estruturá-las da forma que ela gostaria de ver. Talvez ela não utilize os melhores recursos, mas ela vai conseguir apresentar ali um dado organizado em planilha eletrônica. Agora, qual seria a vantagem do sistema de gestão? E aí passa pela questão do suporte e da maleabilidade do uso ali do sistema de gestão. Eu posso fazer com que a ferramenta seja mais intuitiva. Tem ferramentas de gestão que você abre e você fala assim, cara, isso aqui não é um sistema de gestão, isso aqui é um Excel. Só que aí o cara pegou o botão e deixou ele mais coloridinho, ele transformou, eu quero um sistema de cadastro. Aí o cara pegou um planilhão de Excel e vendeu como um sistema de cadastro. Aí quando você abre o sistema, tem lá um formulário bonitinho, aí você tem a opção de você clica para entrar um dado, aí você manda para exportar, ele adequou aquilo ali para enviar as informações de acordo com o que o cliente precisa. Então, ele consegue, contratando uma solução de mercado, transformar e trazer para si. De repente, ele estudou ali, um profissional, um gestor, avaliou a rotina. Todo dia ele faz dessa forma, ele precisa desse formulário, ele utiliza 5 recursos pontuais. Se eu trouxer uma ferramenta que eu foque nesses 5 recursos e torne essa ferramenta intuitiva, a ponto dele dar poucos cliques para poder executar determinada operação, eu quero essa ferramenta. E aí, às vezes, ele consegue essa solução de mercado que monta uma estrutura mais intuitiva e aí, de novo, a nível de personalizar para dentro de uma companhia. Se você precisa de uma solução dessa e você não consegue elaborar dentro do Excel, hoje você consegue muita coisa até fazer dentro do Excel. Mas se você precisa disso para gerenciar uma base muito grande, talvez o Excel ele não te atenda. Então, talvez valha a pena buscar uma ferramenta assim de gestão, que vai ser mais intuitiva, vai ser mais personalizável e vai te ajudar melhor. Atender até atende, né? Você vai criando colunas e linhas e você vai Exatamente. colocando, né? A questão é Exatamente. na hora que você começa a fazer perguntas para o Excel e ele não Isso. consegue te responder, né? Exatamente, porque às vezes a gente explora mais do Excel do que ele pode dar. Ele até tem recursos hoje muito avançados. Só que assim, quero decidir que eu quero usar o Excel como CRM. Não, agora eu quero disparar e-mails pelo Excel. Eu consigo? Consigo. Eu quero disparar o WhatsApp pelo Excel. Consigo? Consigo. Eu quero disparar 100 mil e-mails agora para o Excel. Eu não vou, aí já vou ter alguma dificuldade. Ele vai travar, ele não vai suportar, em algum momento vai dar algum bug ali que ele não vai me aguentar, porque eu estou exigindo dele recursos para os quais ele não foi feito. O que a gente faz para o Excel disparar um e-mail? A gente utiliza uma ferramenta de e-mail, vincula com o Excel e faz o disparo. Funciona? Funciona. O Excel é para isso? Não. Aí, o que você prefere? Um disparador de e-mails ou Excel? Nesse caso, é mais fácil você contratar uma ferramenta que dispara e-mail. Porque o disparador de e-mail, além de tudo, ele vai te dizer quantas pessoas abriram, quantas não abriram, de onde estavam as pessoas que abriram o e-mail. Eu acho que muitas das coisas também, às vezes, é entender para que você quer o Excel. Se você explorar ele a ponto de... Ele vai te dar quase tudo que é possível. Só que não no nível de granulidade de informação Sim. que muitas das vezes a ferramenta vai te dar. Sim. Agora, falando um pouco sobre essa questão do e-mail marketing, por exemplo, de você disparar campanhas com os e-mails de uma planilha, você usando ferramentas de e-mail marketing, subindo a planilha do Excel, quando você tem que atualizar esses dados, alguém se descadastra ou algum e-mail volta, você tem que... Isso tem como integrar com o e-mail marketing e fazer uma atualização automática, ou você teria que pegar relatórios da ferramenta e aí atualizar a tua planilha? Então, para fazer isso no Excel, como é que tu ia fazer? Ia ter que gerar um relatório do próprio provedor de e-mail. Uhum. E aí você conseguiria tentar analisá-lo. Tentar não, você analisaria pelo Excel. Mas qual é a vantagem? Aí, por exemplo, pensando nesse cenário. Eu preciso fazer uma campanha de disparo de e-mails, de disparo de WhatsApp, eu quero avaliar. O ideal é você contratar uma ferramenta que dispare e-mail e dispare o WhatsApp. Por quê?
O nível de que se tem de informação de uma ferramenta que dispara e-mail é absurdo. Ela vai te dizer quantas pessoas abriram, qual o horário que você enviou que é o melhor para enviar, de onde a pessoa estava quando ela abriu. Ela estava aqui no Brasil ou ela estava nos Estados Unidos? Você consegue saber isso, dependendo da ferramenta que você contratar. Ela vai estratificando os dados de tal forma que o Excel, por si só, fiz o disparo. Utilizei um recurso no Excel, fiz uma macro e pronto. Usei e fiz o disparo de e-mail. Preciso desse relatório. Excel, me dá isso agora. Ele não vai me dar. Eu vou precisar ir lá, exportar o relatório de envio de e-mails para a gente poder tentar analisar, e mesmo assim eu não vou conseguir todas as informações que uma ferramenta mais específica ela vai me dar. E aí depende muito do que tu precisa. Para mim, o importante é o disparar o e-mail. Pronto, beleza, a gente vai conseguir fazer para o Excel. Eu quero analisar dado por dado depois de eu ter feito o disparo de e-mail. Aí é uma outra coisa, aí você vai precisar de especificidades a tal ponto de, se necessário, contratar uma ferramenta de disparo de e-mail. Tá. É isso. Mas não tem essa integração automática, né? Do tipo, alguém se descadastrou, você já. Você vai atualizar, você tem que fazer uma atualização manual aí, né? Na planilha que você subiu para o e-mail marketing, na hora de Exatamente. voltar, né? Tá. Hoje, o que acontece? Por exemplo, tem lá na tua base, a pessoa clicou lá, não quero mais receber teu e-mail. Se ela estiver lá na base e você enviar, a única coisa que vai acontecer é que aquele e-mail não vai ser disparado. Vai falar, tantos e-mails não disparados. Vai acontecer isso. Entendeu? Legal. Obviamente. Vamos então para a dimensão da colaboração, né? A gente está falando aí das 6 dimensões, então. No Excel você consegue trabalhar de forma colaborativa? Então, você consegue hoje compartilhar na nuvem. Igual você faz, por exemplo, com o Google Planilhas. Você consegue fazer o compartilhamento do Excel. Só que tem uma questão. O Google Planilhas, por exemplo, ele é gratuito. Só que ele não tem uma série de recursos que tem o Excel. Então, ele é gratuito, mas ele também não abrange tudo que o Excel abrange. Então, eu excluiria o Google Planilhas, embora ele seja amplamente utilizado. Mas se eu quiser fazer um dashboard com a cara de Excel dentro do Google Planilhas, ele já não vai ficar com um visual tão amistoso. A gente volta para o Excel. E a gente tem uma questão. Eu posso compartilhar o Excel? Posso. Mas eu dependo de que todos os usuários tenham o quê? A licença contratada daquele Office que você está utilizando, na versão que você compartilhou. E aí, o que a gente tem hoje? 1,5 bilhão de máquinas com Windows. Todas estão com Windows mais atualizado? Por exemplo, a minha versão aqui é o 11. A versão anterior era o 10. Tem máquina com 11 já atualizada? Tem. A maioria das máquinas talvez esteja com 10? Tem, mas tem gente com 7, tem gente que usa o Windows XP, se for olhar na máquina lá. E o cara está lá usando. Aí o cara vai tentar abrir minha planilha e vai conseguir ver? Não vai conseguir ver. Ele não vai conseguir ver. Agora, o cara que tem o ERP, que está na nuvem, né? Vamos voltar para o caso do CRM, mas poderia ser um sistema de gestão financeiro de loja. Ele vai acessar online e pouco importa, né? Desde que o sistema operacional dele seja compatível com o sistema de gestão. Ele vai acessar a internet, vai abrir o sistema e tudo que ele fizer ali, eu quero complementar um cadastro, quero fechar uma venda, ele vai conseguir fazer, eu consigo fazer daqui ao mesmo tempo que a Renate faz dali a informação. Sem risco de sobrepor dados nem nada desse tipo. Agora, se eu estiver com o Excel, mesmo que eu estiver na mesma versão, eu estou com o mesmo arquivo aberto aqui que a Renate. Eu estou escolhendo a linha 7 para preencher alguma coisa. Se a Renate estiver preenchendo a linha 7, quando nós dois dermos Enter, a informação vai se sobrepor. Então, vou ter que ficar olhando ali. Peraí, tem a célulazinha. Opa, a Renate está usando agora. Está nessa célula. Vou ter que ir para baixo. Então, eu tenho a flexibilidade de outras pessoas utilizarem ao mesmo tempo, atualizarem ao mesmo tempo, mas aí eu posso ter perda de dado no meio do caminho se eu estiver desatento em algum momento. Por outro lado, dentro de uma ferramenta, um sistema de gestão que opere na nuvem, eu consigo ter a flexibilidade de a gente estar fazendo aqui a venda e estar lançando os dados e numa boa. Então, eu tenho essa facilidade em termos de colaboração. Eu não vou ter problema de, eu estou usando uma versão, você está usando outra versão, então todos nós podemos utilizar. Eu não vou ter problema de perda de dados com sobreposição de informação. Todo mundo consegue operar ao mesmo tempo, complementar. Vamos fazer um grande movimento para atualizar cadastros de clientes. Sei lá,
E vamos supor que esse processo seja manual. Vou começar daqui, a Renate começa daí. Há risco de sobreposição de dados no sistema? Não. Vou lançar cadastro de cliente, cada um fica com código. Há risco de eu lançar aqui, a Renate lançar de lá e gerar o mesmo código para esses clientes? Não. Se eu fizer no Excel ali e não tiver cuidado, eu posso acabar utilizando a mesma célula que a Renate e a gente perder dados nesse sentido ali. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Se eu trabalho com isso com frequência, vou precisar de um sistema para gerenciar isso, para gerar números de cadastros únicos, SKUs, código e SKU de produtos únicos, eu vou precisar. Agora, não, eu opero ali, eu e mais outra pessoa, a gente usa, eu faço esse arquivo, ela faz essa informação, então eu tenho que avaliar o que eu vou precisar efetivamente para tomar uma decisão no nível de colaboração. Porque aí você pode precisar de um sistema que eu também já implantei bastante, que é um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, né? Porque aí você consegue, a partir dali, controlar o permissionamento, o acesso, né? E aí você sabe quem está usando ali naquele momento, você consegue fazer um rastreamento, um histórico de uso daquela ferramenta, voltar alguma versão, se precisar, né? Porque já aconteceu, já fui contratada uma vez numa empresa, porque eles perderam uma concorrência no exterior, porque mandaram uma versão desatualizada de uma planilha de orçamento, né, por exemplo. Então, eles precisavam fazer um trabalho de gerenciamento eletrônico de documentos para poder ter esse controle de versão, porque começa a se criar muitas versões e fica aquela coisa de última versão, versão final, né, versão final mesmo, né? Aí você vai dando nomes para aquele arquivo, né? E no fim você não sabe nem mais com qual você tem que trabalhar, né? Isso acontece também, né? Exatamente. É versão 1, 2, 3, final parte 2, aí complica. E aí, então, quando você vai pensar em trabalhar com colaboração, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do padrão, do documento, da nomenclatura, né, de códigos para poder saber qual é a última versão do documento, porque senão cada um daqui a pouco está trabalhando numa versão diferente da planilha, né? Isso é verdade. Se não tiver o mínimo de controle e gestão ali nesse processo, o negócio fica confuso. E aí, normalmente você pega empresas assim que têm sistemas de gestão de eletrônica de documentos, ou normalmente se trabalha na rede com as pastas, com as categorias de assuntos e os arquivos de Excel então, meio que. hoje até para a realidade, pensando assim, eu trabalho numa escola, até para você cadastrar um aluno e fazer matrícula, você já existe a possibilidade de você pegar lá, vou cadastrar esse aluno aqui. Quando eu vou subir os dados dele, o histórico escolar, eu posso escanear e armazenar isso na nuvem. Eu posso armazenar os dados de, sei lá, ficha médica desse aluno, subir os dados e armazenar na nuvem. Já tem essa preocupação, porque principalmente escola, eu preciso ter todos os dados do aluno, histórico escolar e tal. E se eu subir isso na nuvem, eu já fico com aquilo ali, salvo sem precisar de eu vou precisar ter aquilo na escola, mas assim, eu não vou precisar ficar toda hora acessando o meu arquivo e aí ter risco de perda de documento, porque eu vou ter tudo ali na nuvem. Então, eu consigo armazenar aquilo ali. Acabei de fazer minha matrícula na pós-graduação que eu comecei essa semana. E aí, todos os dados da matrícula, eles foram feitos online. Eu subi ali meu certificado de graduação, meu certificado da minha pós-graduação anterior. Eu subi por ali, identidade, CPF, comprovante de residência, tudo eu subi pela nuvem e eu não precisei entregar nada lá para eles. Eles foram, avaliaram, tudo ok, confirmado. Então, acho que isso é uma realidade. E aí, volta na questão lá. O que eu preciso agora? Eu posso gerenciar o meu cadastro de clientes por Excel? Posso. Eu quero subir os dados dos meus clientes, escaneando documento e tal. Posso fazer isso no Excel? Aí o Excel já não vai te atender. Ele consegue fazer? Eu consigo pegar uma foto e jogar para dentro do Excel? Consigo. Pegar 10 mil fotos e fazer? Consigo. O único problema é que o Excel não é para isso. Em alguma hora, ele vai te limitar as tuas ações para aquilo ali, porque ele não foi feito para aquilo ali.
Uhum. Tá. E aí vamos partindo aí para a última dimensão, que é a organização. Você fala da organização no sentido que eu estava querendo, que eu estava falando agora, de pastas, de nomenclatura de padrão, ou é num sentido mais amplo? Eu acho que é nessa linha mesmo, Renato. Acho que esse é o grande ponto. Eu faço dessa forma, eu opero de outra forma, eu coloco o nome de um jeito, eu coloco o nome de outro. Esse é um ponto. Isso já prejudica demais a organização e padronização e até mesmo a automação dos processos internos. Todo dia eu exporto esse arquivo de venda, eu preciso que ele esteja nesse nome, com essa informação, para eu poder ir lá na outra planilha base, clicar e atualizar, e ele dar para mim os dados que eu preciso. Uma outra coisa é eu obedecer uma organização de dados, disposição de dados dentro da planilha, que me permitam automatizar aquela estrutura de dados e elaborar lá dashboards e indicadores a partir daquelas informações que eu estou estruturando, que é o caso, por exemplo, do que a gente está trabalhando agora. A gente tem uma planilha lá com diversos dados dispostos de forma, como é que eu posso dizer, não operacional. Elas não permitem para a gente a maleabilidade que a gente precisa. As colunas não estão estruturadas, as linhas, as informações, até mesmo os inputs. Eu vou cadastrar um nome, cadastro o quê? Tudo com letra maiúscula? Tudo com letra maiúscula? Não, a primeira sempre maiúscula. Eu preciso desse nível de padronização e organização para poder eu apresentar os dados com o nível de qualidade que se exige. Agora, um sistema ele tem pré-requisitos. Eu consigo criar travas que vão determinar como eu vou organizar meus dados. Esse já é um ponto. Na hora de apresentar um relatório, a grande maioria dos sistemas, eu posso desenhar um relatório, independente do número de informações que eu tenho, eu posso desenhar um relatório antes de eu exportar esse relatório. Não, desse relatório só é interessante para mim o nome do cliente, o CEP e o número do telefone. E eu vou lá, pronto, vou exportar somente aquele tipo de coisa. E a informação já vem organizada para mim. Muitas das vezes, no Excel, eu preciso trabalhar aquela informação para ela produzir o resultado que eu quero. No sistema de gestão, a grande maioria das vezes eu preciso apenas escolher as informações que eu quero e ela já traz para mim os dados organizados. Então, qual o nível que eu estou? Hoje eu estou num nível onde eu consigo trabalhar meus dados, eles estão padronizados, eu consigo exportar os dados ou apresentar os dados de forma já intuitiva, organizada e adequada para a necessidade da minha companhia, para a tomada de decisão. Show de bola. Não, meus dados eles avançaram ao ponto de que um dado de um cadastro de clientes, eu tenho 100 informações sobre aquele cliente, score, identidade, CPF, comprovante de residência, CPF, tal. Trocentas informações. Na hora de eu tentar organizar aquilo ali, eventualmente eu preciso esse ou aquele número. O sistema de gestão, nesse cenário, ele pode acabar te ajudando um pouco mais do que o Excel. E aí uma pergunta que não quer calar. Se você usa planilha, você consegue fazer gestão de dados? Então, aí depende da profundidade dos dados. Vou tentar trazer para uma outra realidade. Por exemplo, eu consigo fazer gestão patrimonial no Excel? Consigo. Mas eu preciso colocar aquelas plaquinhas bonitinhas atrás dos computadores, das cadeiras, e aí eu vou ter um leitor para fazer. Talvez, se você está nesse nível de controle patrimonial, seja o momento de você pensar num sistema de gestão. Acho que é muito a grande questão de o Excel sim ou não nesse momento da empresa é entender tamanho da empresa, tamanho de dados, nível de granularidade da informação, nível de automação que você vai precisar. E aí, essas 6 dimensões, elas te ajudam a refletir sobre esse momento. Fala, cara, eu preciso desse tipo de coisa? Eu preciso... Porque, assim, o cenário ele pode variar muito, né? É um CRM. Eu quero implantar diversas automações que me permitam aprofundar o relacionamento com aquele cliente. Opa! Se você tiver 100 ou 50 ou 2, talvez, nesse caso, o ideal seja um CRM. Porque a planilha, lembra? É uma planilha eletrônica. Ela vai te dar resultados ali, ela vai consolidar suas informações e vai te apresentar dados. Quando você fala em automatizar, ela pode te ajudar, mas ela não vai te dar todos os recursos de um sistema específico. Eu posso fazer uma gestão patrimonial no Excel? Posso.
quantas cadeiras, quantas mesas, quantos não sei o quê. Opa, eu quero ter a plaquinha, passou ali do portão da empresa, vai acusar no sistema que saiu uma cadeira. Opa, peraí. O Excel ele não vai te ajudar com o nível de profundidade que você precisa. Então, eu consigo gerenciar dados no Excel? Consigo. Ele é funcional, ele é operacional, ele é flexível, ele vai te dar um nível de assistência que você precisa para gerir a sua empresa. Eu tenho uma empresa de 100 mil clientes, eu preciso que no dia que ele ficar devendo, dispare um SMS e tal. Aí é nível de recurso que você precisa. Aí você tem que contratar ferramentas específicas para que te atendam nesse nível de exigência. Eu acho que a gente consegue adaptar uma série de coisas dentro do Excel, mas quando você começa a pensar para ele ações que fogem muito do universo que ele está familiarizado, que é produzir dados, controlar dados, gerenciar dados, exibir indicadores. Aí, opa, peraí, talvez esse seja o momento de eu utilizar uma outra ferramenta. E observe que na grande maioria das vezes, Renato, o cara não fala assim, ó, acabou o Excel para mim, eu vou para um sistema de gestão. Não, ele traz o sistema de gestão para operar em parceria com o Excel. Ele fala assim, ó, eu vou usar esse sistema aqui, mas o Excel continua aqui. Ele acaba não saindo da vida das pessoas. E aí tu vai ver lá o SAP, o Oracle, o TOTUS. Qual o botão mais famoso desses sistemas? Exportar CSV, exportar para Excel. Você concorda com o diagnóstico de que mais ou menos o número de planilhas que uma empresa tem diz mais ou menos, dá uma dimensão do caos, né? Do caos informacional da empresa? Porque Concordo. eu percebo muito assim, tem lugar que eu vou, teve o projeto que eu fiz em 2019 de criar um CRM numa escola também, de pós-graduação. E ali eles tinham mais de 100 planilhas, porque eram vários cursos de extensão, de pós e várias turmas, vários anos, né? E no fim a gente colocou lá o Dynamics, né, da Microsoft. Mas aí no caso, o que aconteceu? Essa síndrome da planilha, né? Que é assim, então, tipo, a gente não está conseguindo controlar tudo aqui numa planilha, então vamos criar outra planilha. Né? E vamos criar outra, vamos criar outra. E, no fim, essa questão da organização é uma das dimensões que eu estou vendo aqui, junto com a questão, claro, da complexidade, da segurança, mas uma das mais importantes, né? Para você. Exato. Na verdade, o que acontece? Quando a pessoa está criando planilha de vendas do dia tal, planilha de vendas do mês tal, planilha de vendas de... Na verdade, o que está revelando para mim ali quando eu vejo esse cenário? Na verdade, a pessoa não sabe usar o Excel. Ela não sabe utilizar, ela não sabe consolidar dados, ela não sabe organizar a informação dentro de uma planilha, e aí ela precisa segmentar demais ao nível de ter vários arquivos para gerar a mesma informação. Então, esse é o primeiro diagnóstico. Porque, assim, é diferente de você... eu gerencio minha operação no Excel. Eu posso ser muito organizado com isso. Agora, eu gerencio minha operação no Excel. Por isso eu tenho várias planilhas. Não. Você gerenciar teu processo no Excel não significa que você tenha necessariamente que ter várias planilhas. Você pode ter uma planilha de vendas, uma planilha, de repente, de controle de clientes, uma planilha financeira. Aí é uma coisa. Eu tenho uma planilha de vendas. Quais? Tenho 10 planilhas de vendas. Não faz nenhum sentido isso. Assim, eu trabalho quando eu ingressei nesse mercado de educação, e aí eu entrei numa empresa e a gente não tinha, na época, um orçamento tão alto para a gente investir numa ferramenta de CRM. E aí a gente resolveu falar, cara, a gente vai construir o nosso CRM dentro do Excel. E aí a gente fez 13 mil matrículas usando Excel, formulário do Excel. E a gente tinha lá a nossa planilha de controle, que sabia quem tinha procurado, quem tinha matriculado, qual o desconto que tinha realizado, e as 13 matrículas foram feitas com aquele acompanhamento. Lógico, resguardando todas as medidas de segurança, a gente fazia backup do arquivo, a gente tinha controle de pessoas que iam utilizar aquela nossa ferramenta, aquilo é essencial para a empresa, então tinha um número limitado de pessoas que tinham acesso àquela informação. Eventualmente, quando a gente precisava apresentar alguma outra informação que era mais restrita para alguém, a gente segmentava e montava uma apresentação específica daqueles dados, mas
de forma segura, de flexível, com arquivo único, que não dava trabalho, que a gestão era complexa pelo volume de dados, mas simples no trato diário, e a gente conseguiu fazer ali a coisa acontecer. Não significa, eu trabalho em Excel e aí tem que botar esse monte de planilha. Não, se tem um monte de planilha, alguém está desorganizado nesse processo, que não está conseguindo organizar a planilha ali, estruturá-la de forma que a gente consiga apresentar os dados de forma gerencial e que permita facilidade no processo de decisão. E no final das contas, de tudo que a gente faz dentro do Excel, ele tem um produto, que é facilitar o processo de tomada de decisão. Eu crio a planilha para ter indicadores para tomar uma decisão. Aí, essa que é a grande questão. Muitas das vezes a gente quer usar o Excel para fazer atividades que não são de Excel. Eu elaboro, gerencio meus dados para produzir informações para tomar a decisão. Não, eu quero que agora o Excel comece a mandar e-mail, dispare WhatsApp, SMS, gere nota fiscal, ele faça um controle de cadastro de cliente, ele vai te atender e tudo isso, guardadas as devidas proporções, com limitações. E isso tudo, né, para a gente ir fechando, além dessas 6 dimensões, eu estava pensando aqui, o que acontece é que você vê muito, assim, pessoas nas empresas tomando decisões por conta própria mesmo, né? Então, acho que eu vou pegar esses dados aqui, vou jogar para uma planilha e vou trabalhar com eles na planilha para ver se eu chego em algum resultado. Então, a gente vê muito isso, né? Quando você começa a levantar o tapete, começa a aparecer um monte de planilha. Aí eu te pergunto assim, né, assim, tua experiência, assim, você vê, assim, um nível de governança nas empresas em relação a essa questão da gestão, né, de dados e uso de planilhas, que é uma coisa que impacta muito, né? Todas essas dimensões que você colocou, se você não tem uma governança, como que fica, né? Então, você vê que existe isso ou não? Então, principalmente quando a gente está falando de empresas que são auditadas, que têm ações na Bolsa de Valores, aí as questões que envolvem, por exemplo, eu tenho um controle financeiro da minha empresa que eu utilizo esse sistema aqui, mas é no Excel e ele está auditado. Não existe essa ferramenta. Não existe. Então, assim, quando a empresa chega num porte de ser auditado e avaliado, e ter ações na Bolsa, e ter processos controlados, e eu tenho um sistema para fazer isso, aí eu preciso respeitar os princípios definidos pela empresa. Né? O balanço tem que estar auditável, ele está dentro da ferramenta que eu contratei, que é auditado, porque aí entra a questão do Excel. O Excel ele é a ferramenta o quê? Que ele aceita tudo. Então, assim, nada impede de ir alguém lá e imputar dados que não são verídicos. Então, assim, se a minha empresa hoje é estruturada e baseada no Excel, eu tenho lá balanço, fechamento financeiro e todos os comprovantes vinculados àqueles lançamentos dentro do Excel, eu eventualmente vou ser auditado ali, sofrer algum tipo de auditoria dentro do que eu tenho no Excel, comparando com meus documentos. Aí é a questão de operação, de como é que funciona. Hoje a minha empresa ela opera com um RP bruto lá, maciço, que hoje a minha empresa é gerenciada com base nele. Todos os seus dados têm que estar lá. Aí já passa, uma questão que não se trata do Excel especificamente. Se trata do processo que a empresa determinou de fazer lá. A empresa ela tem um balanço, ela depende daquele EBITDA, depende daquele resultado que está dentro da minha ferramenta de sistema. Aí não adianta o gestor financeiro, mas eu tenho essa planilhinha aqui, aí o cara vai falar, lamento, mas a minha auditoria é feita dentro do sistema, considerando esses parâmetros, esse processo estipulado. Eu acho que isso hoje já acontece nas grandes empresas. Se a empresa ela definiu que ela tem um baita de um sistema de gestão, o cara, provavelmente, que estiver fazendo a auditoria, ele vai fazer as análises, os relatórios dele e as pontuações dele dentro do Excel, falando, olha, esse quesito aqui está isso. Mas, assim, o que ele está vendo na verdade, sistema mesmo. Ele está olhando lá resultado, quanto vendeu, quanto deixou de vender. Aí ele já vai partir para um nível que o Excel não vai satisfazer. Os dados que estão no Excel não vão satisfazer. Eles podem depois ir para o Excel para montar uma baita de um dashboard, fazer uma baita de uma apresentação, mas aí, nesse sentido, pensando em
os dados fidedignos ali que sejam gerados vai partir de algum princípio, em geral, é do sistema gerencial lá, do sistema de venda que a empresa utiliza atualmente. Uhum. É complexo, né, Rodrigo? É muito difícil, porque não tem nenhum sistema também à prova de pessoas, né? Não Então, tem, não tem, não tem, não tem. mesmo. Por isso que hoje tem algumas ferramentas que são muito específicas hoje, que o mercado já olha para elas e falando, cara, essa ferramenta é muito robusta, muito confiável, e assim, se eu precisar fazer auditoria nela, já tem padrões específicos para eu poder identificar. Obviamente, vai continuar não sendo o sistema não é a prova de pessoas, mas Uhum. ele vai ter um nível de confiança um pouco maior. Uhum. E o que eu percebo também é que você não consegue, né, depois quando você vai buscar, por exemplo, um relatório, você quer um indicador, se você não pensou no input, né, na entrada de dados, em tudo que você precisa colocar ali dentro para você conseguir extrair a informação, você também, né, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Por isso que às vezes um sistema ele acaba sendo mais indicado porque ali já tem, como se ele é próprio para aquela função, para aquela aplicação, né? E alguém já pensou em tudo, né? Então você não corre Exato, aquele risco de esquecer de colocar uma coluna ou alguma informação, né? exato, Porque aí você já exato. tem todos os dados na tela, né? Mas se você for observar até esse conceito aí mais matricial dos sistemas, de como é que eu vou disponibilizar os dados ali, ele surge com a origem lá nas planilhas, né? Eu vou colocar em fome, obviamente ele vai estar mais maleável e talvez possa estar mais intuitivo dentro do sistema, mas a origem desse conceito é da planilha, de como é que eu organizava na planilha, e aí eu levo isso para dentro do sistema de uma forma ali talvez mais prática para atender negócios específicos. Né? Porque o mesmo sistema que eu apresento um relatório para vendas, muitas das vezes ele apresenta um outro tipo de relatório para finanças, com outro tipo de estrutura de colunas e de linhas, a matriz montada de uma forma diferente, mas trazendo um conceito que vem lá da estrutura do Excel mesmo, da base de como organizar as informações. Muito legal. Eu acho que de tudo que a gente conversou, né, a gente pode dar uma resumida, que eu acho que essas dimensões que você colocou, elas são o principal, né? Eu acho que isso que tem que nortear, né, o dia a dia de quem for trabalhar com planilha e ter essa consciência de que o Excel ele faz muitos milagres, né? Ele é maravilhoso e resolve muitos problemas, mas é muito, muito importante a gente, na hora de começar, saber onde a gente quer chegar, né? Para a gente ter a certeza Exatamente. de que ele vai nos levar até lá, né? Exatamente, Eu acho que exatamente. Entender o que você precisa dele. E aí ver até onde ele vai te atender e aí pensar qual nível que você vai estar até para você desenvolver mais o teu negócio, o que você vai precisar. Se é um sistema mais específico, o Excel você vai acabar utilizando em algum momento dentro do dia a dia, mas talvez em algumas situações você vai precisar de ferramentas muito específicas. muito E aí legal. não vai ter como atender. E você, além de ser o guerreiro do Excel, você também é o bombeiro do Excel? Se a gente tiver algum problema, assim, gente, minha planilha bagunçou inteira aqui. Posso chamar o Rodrigo? Isso aí acontece com alguma frequência, Renate. Lá no LinkedIn eu recebo algumas perguntas lá, o pessoal pede um socorro de vez em quando, me acorda no domingo dizendo que as informações se perderam, se eu posso ajudar. E assim, Rodrigo, a reunião é segunda-feira. é Eu estou isso aqui aí. trabalhando da maior caca, socorro. Acontece isso bastante lá. Aí depois, por conta disso, eu acabei criando um grupo de WhatsApp até com algumas das pessoas lá do LinkedIn, justamente para poder ajudá-las nesse sentido. Tá. A única Você coisa quer que eu não faço. Fala. Não, você quer colocar? Se você quiser colocar nos comentários depois, vai Vou ficar colocar. gravado, né? Se Vou você quiser colocar nos colocar comentários. o caminho, né? Dá para as pessoas chegarem lá, legal. Coloco sim. Tá, Porque tá. assim, a gente compartilha ali informações e tudo mais sobre Excel. A única coisa que eu não faço, gente, não me peçam isso. Toda vez no LinkedIn eu vou abrir as mensagens lá e vejo, cara, eu preciso disso urgente. Faz essa prova de Excel para mim, eu preciso entregar Ixi, para a empresa. Aí eu falo, ixi. gente, ó, eu não vou fazer por dois motivos. Primeiro, que não é o certo. E segundo, se eu fizer, eu só vou estar te prejudicando. Porque vai chegar lá na hora H,
você não vai saber executar a tua rotina, você vai passar vergonha e você vai ser desligado e você depois vai reclamar comigo também. Então, assim, não é legal. Vira e mexe acontece isso. O pessoal, às vezes... Eu até fiz alguns vídeos e coloquei no canal do YouTube. Eu vou botar o link depois aqui, Renate. Tá. De provas resolvidas de Excel. As questões, elas variam, mas nunca fogem daquele padrão que eu coloquei ali. Acho que eu resolvi 3 provas que estão bem aprofundadas ali. O que, que você vai precisar aprender? Cara, faz aquela prova ali e depois volta para me contar. Porque lá no grupo do WhatsApp tem mais pessoas que já foram aprovadas e falaram, caraca, eu não sabia nada, mas eu fiz aquele teste ali, consegui resolver as questões e consegui me desenvolver. E aí eu falei, poxa, tá vendo? É questão de prática. E aí é aquela pirâmide de William Glasser, né? Você aprende lá 10% quando lê, 20% quando ouve, enfim. Quando tu ensina ou aprende, tu aprende 95%. Então, pega aquele conhecimento, tenta entender, tenta reproduzir, que vai te ajudar muito, depois tenta passar para alguém e fala, cara, tu sabe fazer isso aqui de Excel? Pô, não sei, vou te mostrar agora, e tenta passar para alguém. O Excel, ele é muito complexo se você pensar na ferramenta como um todo, mas quando você começa a estratificar a ferramenta e tentar trazer ela para a tua rotina, às vezes você é da cara da área financeira, não se preocupa com o que o cara da área de vendas está fazendo com o Excel. Se preocupa com o que você pode usar o Excel na área financeira. E ele vai te ajudar com ferramentas sem você precisar. Ah, mas aquele cara puxa isso. Não se preocupe. Se preocupa com o Excel. As pessoas olham para o Excel com um olhar assim. Eu quero aprender tudo de Excel. E aí a primeira coisa que eu falo com meus alunos, cara, se você está procurando alguém que saiba tudo de Excel, eu lamento. Eu não sei tudo de Excel. Mas eu sei o que o Excel pode te ajudar na tua rotina. E eu tenho certeza que depois das aulas você vai ficar muito melhor do que você entrou. Vamos fazer isso? Porque tudo de Excel eu não vou te ensinar. Porque tudo de Excel tem mais de 500 horas de Excel. De aprender de uma série de coisas. E o Excel ele tem muito de atividades que você executa de uma forma e você tem 5 outras formas de fazer aquilo. Você precisa saber 5 formas de procurar uma informação de uma planilha para outra? Não, você precisa de uma e você vai lá e vai com feijão com arroz. Eu sempre falo com meus alunos, todo mundo quer comer a feijoada. Mas, cara, vai no feijão com arroz primeiro. Quer fazer um grande banquete, vamos no feijão com arroz primeiro, que a gente vai chegar rápido, vai resolver o nosso problema, e aí depois, que é aquilo. Às vezes o cara se abre e não quer aprender tudo. Aí daqui a pouco o cara, meu Deus, isso é muito difícil, não, desisto. Vai pelo caminho que vai te ajudar a otimizar a tua rotina no teu trabalho. É o melhor caminho, porque você vai praticar aquilo todo dia, vai despertar o interesse, e aí, a partir dali, tu vai aprender coisas que vão te despertar cada vez mais. Puta, isso aqui facilita. E vai encontrando as funcionalidades de cada recurso. As pessoas, às vezes, querem de trás para frente. Não, quero saber tudo para depois usar. Não, aprende um pouquinho por dia e vai usando um pouquinho por dia que você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida e na tua produtividade. Muito legal, Rodrigo. Nossa, eu tenho assim, teria assim mais montes de perguntas para te fazer. Eu acho que a gente vai precisar combinar um novo bate-papo aí, né? Com certeza, né? Muita gente vai assistir essa tua aula, né? Que foi maravilhosa, muito conhecimento também, né? A gente rala aí o dia todo nas empresas, né? Então, vê cada coisa que não dá nem para contar numa entrevista, né? É verdade. É tipo assim, vai lá conhecer a cozinha, né? E aí você chega lá e fala, meu Deus, como é que tem lucro, né? É verdade. Então, assim, mas no fim dá certo, né? De algum jeito dá certo. Rodrigo, eu te agradeço muito, né, a sua disponibilidade, as suas informações, né, tudo que você contou com toda a boa vontade do mundo, né? Agradeço a todos que participaram, agradeço, né, ao Paulo Cordeiro, que nos apresentou também, né, que acho que não conseguiu vir aqui hoje, mas foi ele que fez a ponte lá no LinkedIn. É o cara dos cadastros, né? Ele é o cara dos cadastros, né? Da gestão de dados mestres, né? Isso. Então, é o cara também, né? Ele também tem um canal super bacana, né? Ele ensina muito também, não esconde nada, né? Eu acho que a gente está nessa tribo, né? A tribo dos profissionais que gostam de passar todos os segredos, né? Ontem mesmo eu fiz uma live, está aqui até no meu
YouTube, né, dos segredinhos do LinkedIn, né? Então, assim, eu conto tudo também, não tem segredo. Então, então ficamos assim, ficamos por aqui hoje e com certeza a gente vai se encontrar outras vezes aí para bater outro papo sobre esse assunto e muitos outros, né, outras tretas corporativas, né? Com Tá bom, certeza. Rodrigo? Então, boa noite para Fechado. você, boa noite para todo mundo, né? E até a próxima live, Boa tá? noite. Até, Tchau, Renata. tchau. Valeu. Tchau, tchau.